Muitos são os chamados e poucos são os que acolhem esse chamado. Deus chama, Deus nos elege, mas será que nós escolhemos, nós elegemos Deus? Então nós precisamos acolher a mensagem do Evangelho de hoje já com um desejo no coração de assumir o chamado que Deus nos faz, porque Ele nos chama por amor e nós devemos corresponder a esse chamado porque estaremos correspondendo também a esse amor. Jesus continua contando parábolas para nos ensinar, então vamos meditar no Evangelho de hoje, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Vamos abrir o coração para acolher essa mensagem. Paz, alegria, obrigado por você que está aqui no canal, por você que comenta, que curte, que tem compartilhado também, isso ajuda para que outras pessoas também tenham acesso a essa mensagem do Evangelho. Vamos então com o coração aberto acolher essa mensagem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dessa vez Jesus compara o seu reino com um banquete, uma festa de casamento. Olha que bonito. E essa festa está pronta. O reino de Deus é esta festa, este banquete que está tudo preparado. Agora basta entrar, basta vir os convidados. Só que na parábola, Jesus vai contar, inclusive comparando com os fariseus, algumas autoridades religiosas, que não estavam acolhendo sua mensagem, que não estavam querendo entrar nesse reino. Muitos estavam dando desculpas, aqui na parábola, desculpas. Uns foram para os seus negócios, para o seu campo. E quantos hoje também estão dando desculpa? O reino está aí, está pronto, está acessível, está próximo de todos, perto, ao alcance de todos, mas as pessoas inventam histórias, conversas, desculpas. As pessoas negligenciam, desprezam. O reino está aí, a vida em comunidade está aí para representar o reino de Deus, para nos ajudar a entrar nesse reino de Deus, mas as pessoas estão dando desculpas, estão deixando de ir para a igreja, estão deixando de lado a vida em comunidade, porque tem o trabalho, tem os negócios e tem tantas coisas, estão deixando de lado o reino que foi instaurado, está próximo, o banquete foi preparado, está tudo pronto, mas muitas desculpas, muitas justificativas. Estão desprezando o reino que foi preparado com tanto carinho, com tanto amor. E aí, só que o reino está aí para todos. Então, na parábola diz que mandou os empregados ir convidar outras pessoas. Vão nas encruzilhadas, chamem todos. E os empregados foram, chamaram bons e maus. Ou seja, bons e maus foram convidados para o banquete. Bons e maus foram chamados para o banquete. E aqui, quando chega o momento do banquete, o rei vai e vê que tem lá no banquete tem um homem que não estava com o traje de festa. É interessante esse detalhe aqui na parábola. Nós podemos aprender muito sobre isso, porque havia um homem que não estava, ele chega, amigo, por que não está com um traje? E ele faz essa pergunta porque
comparando, né, com as festas de antigamente dos reis, eram festas esplêndidas e tinha que ter um traje adequado, porque não era uma festa qualquer, era festa preparada por um rei. Então, antes da sala principal da festa, havia como que uma antessala, um camarim. Como que um camarim. E era na passagem, todos passavam por ali. E aqueles que não tinham condições de uma roupa adequada para aquele banquete, para aquela festa, eles podiam passar nesse camarim e tinha várias peças de roupa, e eles poderiam escolher uma roupa adequada para aquela festa. Então aquele homem, na parábola, usando aqui, claro, a parábola, o homem passa por aquele local, passa pelo camarim, mas não dá a mínima atenção e não escolhe nenhuma roupa adequada. Ele entra com a roupa que ele quer. É como quem diz assim, essa festa aqui para mim é uma festa qualquer, como um churrasquinho da esquina, não tem problema se eu ir com essa roupa aqui. E aí ele não se importou com isso, e por isso que ele fica calado, porque ele sabia que podia trocar uma roupa, colocar uma roupa adequada, mas não faz isso, mostrando, passando uma mensagem de que aquela festa era uma festinha qualquer, uma festinha da esquina, mas não era um banquete preparado pelo rei. Assim também o reino de Deus. Se a gente quiser fazer até uma interpretação litúrgica aqui, a Santa Missa é o banquete que nos revela o reino de Deus, onde nós devemos nos preparar. Esse camarim, essa sala, é o confessionário, onde a gente deve preparar e saber que a missa não é um churrasquinho da esquina, a missa não é um banquete qualquer, a vida em comunidade, a Santa Missa não é uma festinha qualquer que eu vou se eu quero, se eu quiser, se eu não quiser eu não vou, eu vou com a roupa que eu quero, ou seja, claro, não estou falando de roupa em si, mas eu vou do jeito que eu estiver, eu não preciso do confessionário, não preciso de nada disso, eu vou para a missa, se eu quiser eu comungo, se eu não quiser eu não comungo, ou seja, há uma negligência, há um desprezo às vezes por parte de muitos. E esse homem revela isso. E esse revestir-se aqui, essa veste adequada é o revestir-se de Cristo, é a veste, na verdade, é a pessoa de Jesus, é nos configurar a Jesus. Nós devemos, indo para o reino de Deus, nos revestir de Cristo, nos revestir da sua imagem e semelhança, do homem novo. Nós devemos nos despojar da veste velha, do homem velho, e nos revestir do homem novo, que é Jesus. As características dele é a única exigência que o Senhor pede. O reino está pronto, o banquete está tudo pronto. A única exigência que o Senhor nos faz é nos revestir do seu Filho. É nos revestir dos mesmos sentimentos de Jesus, é nos revestir das características de Jesus, das virtudes de Jesus, do jeito dele, de agir, de reagir. É a única exigência para entrar nesse banquete, para entrar no reino. E claro, devemos então nos revestir de Cristo, amando até o fim, amando até mesmo na cruz, pregado na cruz. Essa imagem aqui, quando eu pedi para fazer aqui para a comunidade Filho Amado, foi um irmão muito querido nosso, seu Cássio, que fez essa imagem. Eu disse para ele fazer essa imagem assim mesmo, dessa forma, né, para a gente entender realmente o esforço, o sacrifício de Jesus. E geralmente as imagens, os crucifixos são feitos com Jesus com o olho aberto. Aliás, desculpa, o olho fechado. Aqui eu pedi então para que ele deixasse com o olho aberto. E qual foi a inspiração para que essa imagem estivesse ainda com o olho aberto? Porque é para mostrar Jesus ainda vivo na cruz, sofrendo, dando a vida e mostrando que ele perdoa aqueles algozes. Esse Cristo com o olho aberto é o Cristo que está perdoando na cruz. Por isso nós devemos nos revestir desse Cristo, o crucificado, é o mesmo ressuscitado, o Cristo que perdoou na cruz, o Cristo que amou até o fim, até o extremo. Então nós devemos nos revestir dele. Então nós somos convidados para o banquete, para o reino. Vamos para o banquete. Bons e maus são convidados, mas precisamos dos trajes de festa. Precisamos nos despojar do homem velho e nos revestir do homem novo, que é Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.